Olá, meu povo, vamos chegando, vamos chegando. Já te aceito, Léo, só um minutinho. Boa noite, gente, vamos chegando. Boa noite. Deixa eu colocar o negócio aqui. Boa noite, pessoal, boa noite. Eu sou Mohamed e teremos mais uma live aqui no Insta do Bus. Bem-vindo todo mundo. Bom, vamos esperar mais um pouquinho, tá? E aí eu vou começar a introduzir aqui e já chamar o nosso convidado que já solicitou a participação. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos esperar só mais um pouquinho. Aí o Ítalo, o Felipe, o Cris, o Giroto, o Alexandre. Vamos chegando, gente, vamos chegando, vamos chegando. Vai ser uma live super interessante, super esclarecedora para todos nós. Bom, nesse mês de dezembro foi comemorado o Dia da Conscientização contra a AIDS e o HIV. E o Bus não poderia ficar sem falar nesse assunto tão importante que nesse ano foi até um pouco esquecido, né, gente? Mas ainda é muito presente. A gente acha que sabe sobre AIDS, mas quando começa a pensar mais a fundo, percebe que ainda temos muitas dúvidas a respeito, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo. E por isso, nós trazemos hoje o Léo Sesimbra, que é educador físico, youtuber e ativista da causa em defesa da pessoa com HIV, para esclarecer para nós essas dúvidas e nos deixar mais informados e seguros em relação ao HIV, ok? Então vamos lá, vou aqui autorizar a participação do Léo. Vamos ver. Aê, boa noite, Léo! Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bem, tranquilo. Léo, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite de vir falar um pouco, de nos ensinar, né? Que tem tanta gente aí sem saber, inclusive eu, sou totalmente leigo em relação ao assunto. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite do Bus, por estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço, nossa, muito feliz pelo convite, fiquei. Eu tô sempre, como eu sou educador físico, né? Então eu tô sempre acompanhando quando começou, né, a sair já nas notícias da liga, eu acho que é a liga que fala, né? LGBT, que tem de futebol, Champions que League. campeão, é isso, eu sempre estava ali acompanhando os times, assim, é legal a gente se sentir incluído, né? Então eu acho bem massa. Eu gostei muito da iniciativa, importante a gente falar em todos os espaços possíveis sobre HIV e AIDS. Léo, então, como uma introdução aí, fala um pouquinho do Léo. Então, meu nome é Leonardo Sesimbra, né? Léo Sesimbra. Eu moro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, fronteira com a Argentina, bem do ladinho, 10 minutos. E eu tenho 38 anos, eu sou licenciado e bacharel em Educação Física e especialista em Gestão e Organização de Escola. Mais ou menos lá, mais ou menos não, no dia 25 de setembro de 2013, eu descobri o meu diagnóstico positivo para HIV. Eu já fazia uma certa militância e ativismo em relação às questões LGBTQIA+, e aí então eu acabei acrescentando, né, no decorrer do tempo, essa luta, né, contra a AIDS com uma bandeira também. E aí depois fiz um canal, escrevi um livro, né, falando sobre isso. Tem uma página no Facebook também. Aí a gente está aí sempre tentando levar conscientização, informação.
Ah, legal. Bom, gente, é assim, a gente tem o roteiro, obviamente, tá? Mas com certeza vocês podem participar, então enviem as perguntas aí via chat, que no meio do bate-papo eu vou lá e paro e pergunto para o Léo, tá? Como nós não temos o domínio do assunto, então, Léo, por favor, sempre que usarmos alguma expressão que não deve ser usada, pode corrigir a gente, ok? Pode deixar. Bom, então vamos lá, primeira pergunta. A pergunta que muita gente acha que sabe, mas muitas vezes não sabe realmente. O que é o HIV? Como ele age no corpo e quais os sintomas? Então, falando de uma maneira assim, de bem fácil entendimento, né? O HIV é um vírus. E como é que ele atua? Ele vai entrar no teu organismo e ele vai te debilitar, ele vai atacar diretamente o teu sistema imunológico. E aí, à medida que ele vai ficando mais fraco, vai perdendo resistência, tu começa a ficar uma porta aberta para algumas doenças que a gente chama de doença oportunista. Aí sim se dá um adoecimento do corpo, né? E aí nós temos o que a gente conhece de AIDS. Então a AIDS seria o adoecimento de uma pessoa que vive com HIV. O HIV é o vírus e AIDS seria quando uma pessoa não conseguiu tratar, né, esse vírus, não conseguiu ter uma boa adesão ao tratamento, a imunidade ficou tão baixa que o corpo ficou, né, uma porta, né, uma possibilidade para doenças oportunistas que se aproveitam dessa fraqueza do corpo e a pessoa entra num que a gente chama de um quadro realmente de AIDS. Mas até eu chegar ao quadro da AIDS, tem tempo definido ou é uma coisa que depende muito do corpo da pessoa? Então, ela depende muito de cada pessoa, depende também do como que essa pessoa descobriu o diagnóstico, né? Se faz muito tempo, se faz pouco tempo. Depende se a pessoa consegue fazer uma boa adesão ao tratamento. Então, por exemplo, eu tenho uma boa adesão ao tratamento, a minha imunidade ela está bem alta, né? Meu CD, a gente controla isso pelo CD4, que a gente chama. O meu CD4 está bem alto, tá acima de 1000, né? A gente começa a ficar preocupado quando o CD4 ele está abaixo de 200, né? O meu está acima de 1000. Minha carga viral é zerada. Então isso faz com que quer dizer que eu estou tendo uma adesão tranquila. Se eu estou tendo uma adesão tranquila, é muito provável que eu nunca tenha esse adoecimento causado, né? Entre num quadro de AIDS. É muito provável que não. Nem toda pessoa vivendo com HIV, necessariamente, ela vai desenvolver doenças oportunistas. É só aquelas pessoas que, porventura, não conseguirem fazer uma boa adesão ou que descobrirem, muitas vezes, o diagnóstico muito tarde. Porque uma coisa que acontece é que as pessoas não costumam se testar, não costumam ver como é que está a sua sorologia. E aí, às vezes, elas descobrem a sorologia, já não tem muito mais o que fazer, sabe? Mas, assim, ainda assim, tem vários casos de pessoas que descobrem a sorologia já num estágio bem avançado, assim, que o corpo tá bem debilitado e ainda assim consegue reverter. Hoje a gente tem um tratamento bem eficaz. Ah, nós já temos uma pergunta aqui, ó. Vamos ver. Olha, Léo. que- Depois a gente encaminha essa pergunta, que é meio pessoal, tá? Léo, como se transmite o HIV e como não se transmite? Tá, então, para ter a transmissão do HIV, precisa de uma troca de fluidos, né? Então, troca de fluidos pelo ato sexual, né? Ou seja, ou é o líquido vaginal, ou é aquele líquido seminal, né? Que vem antes da ejaculação, né? Aquele líquido lubrificante, ele também pode transmitir HIV. O próprio sêmen, né? Pode transmitir HIV. A exposição de sangue com sangue transmite o HIV, mas as pessoas também não precisam ficar muito loucas com isso, que às vezes as pessoas se preocupam, fez um cortezinho, acha que vai sair por aí transmitido para todo mundo, não é assim que funciona. Tem que ter realmente aquele machucado de sangue pulsante com outro sangue também pulsante, sabe, para conseguir. Se eu, por exemplo, se uma pessoa vivendo com HIV que ainda não é indetectável, né? Se por acaso o sangue dela pingar sobre a pele de uma outra pessoa, isso não vai acontecer nada, não vai transmitir nada, isso não existe, essa preocupação. Também, como é que pode acontecer transmissão? É durante uma gestação, né? De uma mãe
que também não está indetectável. Ela pode, através da gestação, ela pode transmitir para o bebê, não só na gestação como no parto, e também na amamentação. Na amamentação também pode transmitir. Inclusive na amamentação, mesmo se a mãe tiver indetectável, né, pode acontecer a transmissão do HIV para o bebê. E também, né, através de objetos cortantes, como seringas, sabe? Isso aconteceu, foi um dos motivos de muito comuns de transmissão quando surgiu o HIV lá nos anos 80 e 90, compartilhamento de seringa, que é o pessoal que utiliza drogas injetáveis, e isso era muito comum, né? Ainda acontece. E também, antigamente, muito antigamente, tinha a questão da transfusão de sangue, né? Agora é muito difícil ter isso, porque hoje em dia a gente tem exames para doação, sabe? Tem todo um procedimento, né, de exames com o sangue coletado. Antigamente não tinha, então isso antes era uma questão. Basicamente, a transmissão se dá hoje assim, né? Através do sexo sem prevenção, né? E numa gestação e compartilhamento de objetos cortantes, como seringa e tal. Não transmite com carinho, com beijo, com abraço, conviver no mesmo espaço, utilizar o mesmo banheiro. Então, beijo não transmite. Não. Pode beijar à vontade, não tem problema nenhum. Mesmo se tiver uma ferida, por exemplo. Mesmo se tiver, é aquilo que a gente estava falando assim, ó. Para a pessoa ter uma transmissão através da boca, seria só se a pessoa estivesse com um corte muito grande, sangrando muito, e a outra pessoa também com um corte sangrando muito, sabe? Teria que ter contato de sangue pulsante com sangue pulsante. Então seria muito difícil, primeiro, alguém beijar alguém assim, né, nessa situação. E aí, e também porque tem uma coisa que o pH da saliva acaba matando o vírus normalmente, né? Ele não fica... Na saliva já não tem muito, por causa do pH, sabe? Esse perigo de transmissão. Então, isso é uma coisa tranquila, assim. Entendi. O Adriano perguntou aqui, carga viral zerada é igual a indetectável e intransmissível? É aquilo que a gente estava falando, né? O que a gente tem que cuidar quando a gente faz o tratamento para HIV, basicamente, são duas coisas. Primeiro, é o CD4, que é o que nos defende, né, a nossa imunidade, o que deixa a nossa imunidade sempre bem, sempre para proteger de doenças oportunistas, tem que estar sempre alto. E a carga viral, ela tem que ficar o mais baixa possível, né? No momento que o meu objetivo é tentar deixar a carga viral zerada. A minha carga viral, por exemplo, é zerada. Quando a carga viral fica zerada, é porque a gente diz que ela fica indetectável. Porque ela fica tão baixa que ela não fica detectável no exame. E aí o que acontece? Ela fica intransmissível, né? O HIV, enquanto indetectável, fica intransmissível. Mas é importante a gente falar sobre isso uma coisa. Toda vez que a gente fala sobre carga viral indetectável e intransmissível, as pessoas, hoje, o que elas estão pensando muito, né? Tipo, então quer dizer que se a pessoa ela tá indetectável, quer dizer que dá para transar tranquilamente sem preservativo. Então, assim, primeiro, a gente não pode esquecer que tem outras IST por aí, né? Tem outras, então a gente tem que sempre tentar fazer o máximo de prevenção que puder. Mas, eventualmente, a gente tem que também pensar que não é isso que tem que definir se a gente vai transar com alguém ou não. Porque, mesmo se a pessoa ela tiver detectável para o HIV, e o HIV dela ainda for transmissível, que pode acontecer, tem pessoas que às vezes têm mais dificuldade, tem pessoas que às vezes tá começando agora o tratamento. Tem como ter uma relação saudável, porque hoje em dia tem várias maneiras, várias formas de prevenção. Então, não é o transar ou não transar com uma pessoa, se relacionar, trocar afeto, não tem nada a ver com detectável ou não detectável. Isso a gente tem que deixar sempre claro quando fala sobre isso, porque você criou um tipo como se o indetectável fosse agora o eu tô limpo, entendeu? Tipo assim, até nos aplicativos a gente escuta muito isso, né? Exato, que as pessoas assim. dizem, não, mas eu estou indetectável, ou você está indetectável, como se tipo assim, não, se está indetectável, tudo bem, se não tiver, não. Tem sim como todo mundo se relacionar, transar, curtir, só que só fazer a prevenção. Que é mais importante. Aí Exato. o Cristiano, que é médico e é jogador do Búzios, ele perguntou assim, seu tratamento é feito todo pelo SUS? O que você acha do tratamento oferecido? Então, o tratamento ele é ofertado gratuitamente pelo SUS, né? Todo o tratamento.
Desde o primeiro teste rápido até todo o acompanhamento, todo o medicamento. Se eu preciso de um infectologista, tem gratuito. Se eu preciso de um psicólogo, tem gratuito. Se eu preciso marcar um dermatologista, que é muito comum, às vezes, no início do tratamento, às vezes dá alguma reação, uma alergia, tem gratuito. Então, tem tudo gratuito pelo SUS, né? O tratamento do HIV. O SUS, aqui o Brasil, o nosso programa, ele ainda mas ele já foi mais, né? Reconhecido mundialmente como um dos melhores programas que tem em combate à AIDS do mundo, né? Inclusive, ele é referência para vários países, inclusive de primeiro mundo. Então, isso é uma coisa que a gente realmente tem. Uma coisa que, por um lado, eu não posso reclamar na minha cidade, porque Uruguaiana, exatamente, Wellington, defendo o SUS. Eu não posso reclamar na minha cidade, porque a minha cidade é dos municípios prioritários, então o pessoal está sempre muito engajado nisso, sempre muito se capacitando. Então o pessoal realmente, assim, o pessoal ali do programa de HIV e ST/AIDS da minha cidade, ele está muito, muito alinhado, assim. Então eu não tenho que reclamar. Já vi, por outro lado, em algumas cidades, alguns problemas, assim, sabe? Inclusive de distribuição, está acontecendo em algumas cidades de medicamento, né? De uma maneira geral, o programa é maravilhoso. De um tempo para cá, a gente tem sofrido um certo desmonte, né, nas políticas públicas de AIDS, mas aí é um outro contexto. Já sabemos o porquê, né? Mas deixa pra lá. Olha, o Ian fez uma pergunta aqui, ó. Existe uma grande confusão entre HIV e AIDS. Ambos têm sintomas semelhantes? Qual a diferença? Então, é isso que a gente estava falando antes, né? O HIV seria como o vírus, é só o vírus, é o vírus do HIV, né? Até, na verdade, aqui em português deveria ser SIDA, né? Que é como eles chamam na Argentina. Síndrome da ai, travou minha língua. Adquirida. Imunodeficiência adquirida. Eu sempre quando eu vou falar isso, trava minha língua. Mas aqui a gente fala AIDS, que é o mesmo que falar em americano, né? É o mesmo em inglês, né? E isso é o vírus, é só o HIV. Eu, por exemplo, eu posso viver com HIV a minha vida inteira, entendeu? Posso morrer velhinho e nunca chegar a desenvolver um quadro de AIDS. A AIDS, ela é uma consequência do HIV quando não tratado, né? Falando uma palavra ainda um pouco mais fácil, assim. Quando não tratado, quando a gente não consegue combater o vírus que está dentro do nosso corpo, ele acaba entrando num quadro de AIDS, que é o adoecimento daquele corpo que vive com HIV. E daí ele começa a desenvolver várias doenças que se aproveitam do corpo debilitado, né? Que está fraco em defesa, e entra num quadro de AIDS. É isso que acontece, essa é a diferença. Toda pessoa que tem AIDS, que está num quadro de AIDS, ela vive com HIV. Só que ela vive com HIV e AIDS. Toda pessoa que vive com HIV e tem um tratamento, está tudo ok com o tratamento, dando certinho, ela vive só com HIV. Pode nunca desenvolver um quadro de AIDS. Exatamente, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Lendo eu consigo falar rápido, mas quando eu tenho que falar da minha cabeça eu travo. Léo, a gente tem mais uma pergunta aqui do Giroto. Como é se relacionar com uma pessoa não positiva? Cuidados, revelação, preconceito e o dia a dia? Tá, então, eu tenho um relacionamento que é soro diferente, né? Quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa que tem uma sorologia diferente, a gente fala soro diferente. Por muito tempo a gente usava soro discordante. Mas aí a gente começou a perceber que, na verdade, a sorologia ela não discorda uma com a outra, ela é apenas diferente, né? Então a gente consegue conviver com essa diferença. Ninguém está discordando. Eu tenho um namorado, Maurício, que a gente está junto já há 4 anos e meio, e nós temos um relacionamento soro diferente. O Maurício, eu tenho uma certa sorte em relação a isso, em relação ao Maurício, porque o Maurício chegou para mim, eu não fui a primeira pessoa com a qual ele se relacionou que vivia com HIV, apesar dele não viver com HIV. Então, quando ele chegou para mim, ele já sabia absolutamente tudo que ele tinha que saber. Ele já sabia até sobre CD4, carga viral, ele já sabia sobre a diferença de HIV e AIDS, ele já sabia como é que se dava o tratamento, ele sabia da questão indetectável igual e transmissível. Então, ele chegou para mim completamente sem neura nenhuma. E eu já falava abertamente sobre isso. Eu já fazia vídeo, já tinha página na internet e tal, já falava abertamente. Então, isso eu não tive essa com o meu namorado atual. Mas a gente tem um relacionamento super saudável, né? A minha
indetectabilidade é uma prevenção, né, que a gente tem, porque o meu HIV é intransmissível. Além disso, também tem a questão do preservativo e tal. É um relacionamento saudável e com muito respeito, muito carinho. Mas, né, eu tenho que dizer que antes do Maurício, teve várias pessoas que eu encontrei e que não foi bem assim, né? Que eu começava a conhecer, ficava uma vez, quando eu ia ficar uma segunda vez, eu ia contar sobre minha sorologia, as pessoas sumiam, ou dizia que estava tudo bem, que não tinha problema, mas aí dava 2, 3 dias, terminava, porque não era comigo, era com ele. Sabe aquele papo assim, quando tu quer terminar com a pessoa, tu não sabe o que dizer, tu diz, não é contigo, é comigo, eu que não tô bem resolvido. Então, tipo, foi bem complicado, assim, né? O pior sentimento que uma pessoa pode sentir é o sentimento de rejeição, né? E quando a gente Com certeza. se descobre com HIV, e a gente sabe que não, por enquanto ainda não tem cura, então a gente sabe que essa rejeição pode ser que seja algo frequente, assim, né? Por algum momento eu achei que ia ser sempre assim. Aí veio o Maurício para calar minha boca. Então, eu sempre falo para as pessoas que não para ficar, nossa, esperando que o príncipe encantado vai aparecer uma pessoa que aceite sua sorologia, não é isso. Mas que a gente também não pode desistir, né? E achar que vai ser sempre assim, que vai ser sempre não. Eventualmente vai ter sim também. Legal. E aí, Léo, muito se fala do uso da camisinha, mas Uhum, também se fala um pouco sobre o PEP e o PrEP. O que são uhum. eles e como funcionam? Então, hoje em dia a gente tem vários métodos de prevenção, né? Como eu falei antes, a indetectabilidade é uma delas, porque quando o HIV é indetectável é intransmissível. Tem o preservativo, né, o interno e o externo, que são conhecidos é, é, normalmente como camisinha feminina e masculina, mas na verdade é interno e externo, porque ela pode ser usada, a interna pode ser usada anal, pode ser usada por homens transexuais, então não é feminina e masculina. E nós temos outros métodos. A gente tem uma mandala que a gente conhece. Ó, meu namorado entrou aí, o Maurício Sandon. Tem uma, tem uma mandala que a gente chama que é uma mandala de prevenção. E essa mandala tem todas essas coisas. Assim. Uma delas é a testagem, né? Tá sempre se testando. Porque quanto mais cedo a gente se testa, mais cedo a gente começa o tratamento e mais cedo a gente pode ficar indetectável. E também tem a questão da PrEP e da PEP. A PEP, vamos começar pela PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. O que seria isso? Seria assim, eu, Léo, né, digamos que eu não vivesse com HIV, né, eu fui numa festa, bebi, aí saí com um cara ali, com um crush, fui pra casa dele, a gente transou sem camisinha. Eu tive uma exposição aí, isso se chama uma exposição. O que eu posso fazer? Eu tenho até 72 horas para ir até um posto de saúde e pedir a PEP. Se eu conseguir fazer isso nesse tempo, tem uma chance altíssima de que a gente consiga bloquear essa infecção pelo HIV. E a pessoa não precise, né, viver com HIV. Não, entendeu? É um método de prevenção pós-exposição. Pode acontecer quando uma camisinha arrebenta, entendeu? Pode acontecer também num caso de abuso sexual. Pode acontecer também num caso de acidente, por exemplo, com objetos cortantes que tenha sangue, ou um acidente de carro que teve muito sangue, sabe? Essas coisas assim. Então, para isso existe a PEP. A PrEP seria uma profilaxia pré-exposição. Só fazer um complemento que eu esqueci. A PEP, ela depois que a gente fala lá, faz uma entrevista, diz por que quer usar, e eles liberam, a gente usa ela só por 28 dias. Aí depois desses 28 dias a gente vai fazer, né, o teste de novo, né, faz um acompanhamento. A PrEP não. A PrEP seria a profilaxia pré-exposição. Fazendo um comparativo, para a pessoa poder entender, ela é como se fosse a pílula anticoncepcional. Né? A gente vai tomar ela diariamente, sem falhar, diariamente, e isso vai prevenir com que eu não tenha, né? Que eu não tenha uma infecção pelo HIV. Mas aí tem que tomar todos os dias. Isso pode ser usado quando? Não é para todo mundo assim liberado. A pessoa também vai fazer uma entrevista, vai dizer por que ela acha que ela precisa usar.
Por exemplo, algumas pessoas têm certas preferências como profissionais do sexo, né? Pessoas que estão num relacionamento soro diferente, por exemplo, o meu namorado, se quisesse solicitar, ele poderia. A gente só não faz isso porque a gente já usa o preservativo, já tem uma indetectabilidade, já são 2 métodos de prevenção, então não sente necessidade dele precisar tomar, né? Mas ele poderia, para se sentir mais tranquilo, de repente, né? Isso acontece muito quando as pessoas estão se relacionando, às vezes até ela se sentir realmente confiante, a PrEP já é mais uma prevenção, né? E também com pessoas que já têm um histórico que várias vezes curou, né, a prevenção, se expôs várias vezes, ela realmente fala, olha, eu não consigo prevenir, eu já várias vezes precisei e tal. Vai ter uma entrevista, né? A pessoa vai ver se realmente ela está apta. E aí ela vai poder fazer a utilização da PrEP. Seria a PrEP, novamente, vai rapidinho, a PrEP é como se fosse uma pílula, né, aquela diária, né, para evitar uma transmissão previamente, e a PEP seria uma alternativa de prevenção pós a exposição, até 72 horas após a exposição. O Peixe Delmiro, ele fez uma observação aqui. Mas se acontece da pessoa ter uma relação, tipo, na sexta-feira à noite, tá tudo fechado no final de semana, o que fazer? Então, eu sei que esse tipo de método de prevenção, eles estão disponíveis também em pronto-socorros, assim, né? Então, por exemplo, eu sei que o postinho de saúde vai estar fechado, mas aí tem que ir até um hospital e dizer, olha, eu tive uma exposição e tal, estou muito preocupado. E eles, teoricamente, eles têm que ter, né, no hospital. Até porque no hospital os próprios enfermeiros têm para uso também, né? Porque eles podem, sem querer, se furar com uma seringa, entendeu? Então eles têm também. Pode acontecer, por exemplo, como aconteceu uma vez com uma prima minha, que ela foi atacada por um assaltante e os dois se cortaram com a mesma faca. Então, nesses casos, também ela pode utilizar a PEP. E isso é no pronto-socorro. Então, Ah, só entendi. só tem que chegar lá, né? E dizer, olha, não tem até segunda-feira, aí eles vão, com certeza eles têm que ir, né? A menos que realmente esteja tendo algum problema de distribuição, né? Mas teoricamente tem que estar funcionando. Vamos partir do princípio que está tudo funcionando. Exatamente, né? É, Léo, a gente ouve falar que duas pessoas soropositivas são livres para fazer sexo sem camisinha entre elas. Isso é seguro? então, primeiro é aquela questão que a gente estava falando, né? Tem a questão que não é só o HIV que está aí, né? Então tem outras IST e tal. No que fala da questão do HIV, o HIV tem dois tipos, né? Basicamente, são dois tipos. Aqui no Brasil é muito comum um só deles, né? Mas existe uma possibilidade que aqui no Brasil, aliás, a prevalência principal é de um deles só, né? Então, o que acontece? Pode acontecer uma reinfecção, eventualmente pode acontecer. Principalmente se as duas pessoas elas não tiverem uma boa adesão ao tratamento. Agora, se elas estiverem fazendo uma boa adesão ao tratamento e tal, já é um pouco mais difícil, mas é, até porque se elas estiverem fazendo uma boa adesão e as duas pessoas estiverem indetectáveis, aí os HIV são intransmissíveis, aí não tem problema nenhum, entendeu? Mas é bom lembrar, a questão do HIV, né? Agora, no momento assim, tipo, eu não vou fazer tratamento porque eu vivo com HIV, meu namorado também, vamos ficar só entre nós aqui, não preciso ficar indetectável porque não, aí a gente tem que ver que pode estar tendo um tipo num, um tipo no outro ali, e daqui a pouco tem uma transmissão ali, e o teu HIV daqui a pouco tem uma reinfecção, que diz, né? Isso não é Entendi. tão simples de acontecer. É bom deixar claro, daqui a pouco o pessoal está surtando, né? Isso não é tão simples de acontecer assim, né? Mas, como existe a possibilidade, né? A gente tem que falar sobre isso. Eu tenho um vídeo, depois quem quiser se aprofundar nisso, porque isso é bem chatinho, assim, essa. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre isso, sobre reinfecção. Vai lá, Léo Sesimbra no YouTube, reinfecção. Aí vai explicar bem direitinho tudo sobre isso, sobre os tipos, sobre como que acontece, sabe? Tem um amigo meu que ele faz parte da RNP, né, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, que ele fez justamente a tese dele do mestrado sobre isso. Aí ele me orientou bastante nesse vídeo, então tá bem interessante para quem ficou com dúvida. Ah, tá. Cris,
Você falou aqui sobre a prevenção do ISTs, o Léo falou, tá? Que o PrEP não oferece proteção para as demais doenças. A gente falou aqui, tá bom? Obrigado por estar nos acompanhando. Léo, o quão normal é a vida de uma pessoa com HIV hoje em dia? Então, assim, ó, no que diz respeito às coisas que, assim, eu vou falar, primeiro eu vou falar pelo Léo, né? Pelo Léo, que tá falando contigo. Para mim, eu sigo fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fazia, né? Eu digo na minha rotina diária. Eu trabalho lá na academia, que eu dou aula de hidroginástica e bike indoor. Agora com a pandemia, o bike indoor não tá rolando por causa do tamanho da sala, não pode, mas teoricamente eu vou lá, eu treino, eu trabalho, eu namoro, eu tenho minha vida e tal, né? Mas eu tenho todo um aparato na minha volta, né? Eu sempre digo que sou uma pessoa muito privilegiada pela minha família, sabe? Pela, pela estrutura, né, que a gente tem, por questão até, eu digo, financeira mesmo, assim, não sou rico, não é isso, mas, sabe, é fácil eu ter uma adesão no momento que eu tenho comida todos os dias, no momento que eu tenho uma cama quentinha, no momento que eu tenho uma boa aceitação, tenho um relacionamento, no momento que a minha família me apoia na minha sexualidade, na minha soropositividade, né? E isso, inclusive, facilita a minha militância, né? Isso me impulsiona. A gente vê poucas pessoas, hoje em dia já tem um pouco mais, mas mesmo assim, comparado ao número de pessoas que vivem com HIV no Brasil, a gente vê que são poucas pessoas que falam abertamente sobre isso, né? Então a gente percebe que isso não é tão fácil quanto parece. Às vezes a gente vê as pessoas como eu, assim, ali falando, né, e tal, a gente percebe que, de repente, dá a impressão que é muito fácil, nossa, eles seguem vivendo normal e tal. Sabe quando que eu percebi que a minha vida não era mais normal? Uma vez que começou a faltar medicamento na minha cidade. Laurinha, faltou medicamento, tá faltando medicamento na minha cidade. Aí, eu tive que trocar o meu esquema, né? Trocar por causa disso o meu esquema. E aí, mesmo assim, daqui a pouco começou a faltar. E aí não, e aí eu não eu ia ter que furar o meu tratamento. E eu entrei quase em desespero, assim, né? E aí, como eu tava falando, o pessoal daqui é muito empenhado. O medicamento chegou no horário que já estava quase fechando. E aí a diretora do programa pegou o medicamento, sabia qual era o meu esquema, me ligou e falou, Léo, onde é que tu tá? Foi onde eu tava e me entregou o medicamento. Naquele momento eu me sentei na calçada e comecei a chorar igual uma criança. E eu percebi assim, ó, a minha vida não é normal mais, né? Porque eu dependo de um medicamento para estar vivo. E eu dependo de políticas públicas para esse medicamento chegar até mim. Eu dependo de distribuição de medicamento. Então, por mais que eu siga fazendo as coisas que eu sempre fiz, né? Para mim, ainda está longe de ser uma normalidade, porque a gente depende de muita coisa, entendeu? E para outras pessoas, isso ainda é muito maior, porque tem muita gente que não tem condições, sabe? Não tem comida todo dia, e o HIV se torna, tipo, mais uma questão, né? Quando a gente começa a interseccionar as vulnerabilidades, né? E aí, então, por isso que eu digo assim, no que diz respeito ao eu seguir fazendo as coisas que eu fazia, eu posso dizer que é normal, mas eu não posso dizer que a minha vida é normal como era, porque é outro propósito agora. Legal. Olha, o Cacolho, na verdade, ele falou aqui que o PrEP não protege de outras ISTs além do HIV, mas é maravilhoso como ela diminui o estigma e o terror que muita gente tem de transar com quem vive com HIV, seja com ou sem camisinha. Olha, Caco, vou dar o meu testemunho. Eu faço PrEP há uns 2 meses. Eu faço PrEP. E antes disso, eu prometi, sempre eu prometi para minha mãe, né, que de 6 em 6 meses eu fazia os exames, quando me assumi. E todo semestre eu pensava em suicídio se eu pegasse.
Eu ficava desesperado, meu Deus, mesmo sabendo que eu me protegia, meu Deus, se eu pegar, eu vou me matar, que não sei o que não sei o que lá. E o PrEP tirou totalmente esses pensamentos de mim. Então, hoje que a gente tem muita mais informação, sabe, de ir atrás de informação, a informação chega também até nós. Então, o PrEP realmente, eu concordo muito com o que o Caco disse para nós. Léo, é verdade que expor a condição de uma pessoa com HIV é crime? É crime. É crime, é crime. E, inclusive, ontem, né, saiu agora um projeto de lei que foi aprovado pelos deputados sobre a preservação, né, do sigilo de sorologia em ambiente de trabalho, de saúde e tudo mais. Então é crime, a gente não pode sair por aí falando a sorologia de ninguém sem que essa... Claro que se as pessoas falarem sobre a minha sorologia, não tem problema, né? Porque eu tenho essa sorologia aberta. Mas mesmo assim, ainda as pessoas não podem usar dessa sorologia como uma chacota, né? Elas não podem usar dessa minha sorologia de uma maneira que me menospreze ou que me diminua. Mas, obviamente, como eu tenho a sorologia aberta, elas podem falar sobre a minha sorologia. Mas não podem falar sobre a sorologia de ninguém que não tenha a sorologia aberta. Nem como especulação. Nem como, mas é que eu só queria proteger o meu amigo que estava saindo com aquela pessoa. Não. Né? Essa teu amigo, então instrui teu amigo a prevenção do HIV. Não expõe as pessoas que, que possam ou não viver com HIV. O que eu vou dizer, antes de eu viver com HIV, de saber que eu me deu positivo no meu exame para HIV, eu já tinha vivido com HIV pelo menos umas 5 vezes, já tinha dado positivado, entendeu? Porque qualquer coisinha que acontecia, diz que tá com HIV, não sei o que, até que uma hora que acertaram mesmo, mas até chegar ali nesse ponto, eu já tive HIV tipo 5 vezes, assim, porque uma porque eu tava muito magro, era HIV, outra porque andava muito cansado, tava trabalhando muito, é HIV, sabe? Então, tipo, tem muito disso, assim, né? Então, não pode, nem isso, nem especular, assim. Pode pensar na tua cabeça, né? Mas não pode ficar verbalizando isso porque isso é crime, né? Isso aí vai diretamente, impacta diretamente na imagem da pessoa, né? E no sigilo, caso ela realmente tenha HIV, que ela não é obrigada a contar para ninguém, né? É um direito que uma pessoa vivendo com HIV tem. Então, isso é uma coisa que só diz de respeito àquela pessoa. Léo, eu falei aqui sobre em relação ao suicídio e o Caco Olho ele falou a mesma coisa. Ele falou aqui, ó, amei ouvir seu testemunho. A única vez que eu pensei em suicídio foi justamente quando eu peguei meu teste de HIV positivo. Qual foi o seu pensamento quando você descobriu, Léo? Fala um pouquinho pra nós, por Eu, favor. nossa, assim, quando eu fui muito por acaso, sabe? Eu não nem desconfiava que ia ser positivo HIV. Eu fui fazer um check-up, assim, hemograma, e aí eu falei assim, acrescenta HIV, e tem como acrescentar nesse sangue coletado? Ela tem. Era um laboratório particular, pertinho da minha casa, aqui dobrando, assim. E aí eu fui ali, fiz, e aí ela falou assim, isso foi uma segunda de manhã. Segunda de tarde ela me ligou, tá pronto os exames, menos o de HIV. Eu já tinha, mais ou menos, um conhecimento sobre isso. E quando veio isso pra mim, assim, o que que eu pensei? Bom, positivou, né? Eu já tenho um positivo, né? Agora isso foi para Porto Alegre para fazer um segundo, né? Porque o que que acontece? Faz um e tem que ter um para confirmar, né, de um laboratório diferente, né, de análise. E aí foi para Porto Alegre. Só que demorou uma semana e meia para chegar, porque estava com férias dos Correios em 2013, bem nessa época, em setembro. E férias não, era greve. E eu fiquei naquela angústia, né? Todo o tempo, assim, né? Até que uma hora eu falei, gente, a gente tá numa era informatizada, né? Com e-mail bombando aí. Eu pago para vocês exames, vocês mandam por e-mail, então eu não tô aguentando mais. E aí ela deu coincidência no mesmo dia que eu falei isso, que era uma quarta-feira, dia 25, ela me ligou e falou assim, Léo, tá, chegou o teu exame. Aí eu fui lá retirar, eles fizeram um procedimento erradíssimo, que é me dar um papel dizendo reagente para HIV sem nem me falar nada, né? Eu só peguei aquele papel e saí andando na rua. E Nossa. a primeira coisa que eu pensei era que realmente que eu ia morrer em 2 meses, talvez, né? E eu fiquei um pouco zonzo, não sabia o que que eu ia fazer, não sabia como é que ia ser a minha vida a partir daquele momento, não sabia é, eu não sabia nada mais, sabe? Naquele momento eu não sabia nada mais. Tudo ficou turvo, tudo ficou estranho. Mas eu sabia só que eu tinha que contar para minha família logo, né? E que eu tinha que procurar ver como é que eu ia fazer, né?
por mais que eu achasse que eu ia morrer logo, né? E o interessante é que aquilo que a gente está falando de privilégios, né? Eu tinha certeza absoluta que a minha família ia me acolher nesse momento, foi o que eles fizeram. Todos eles no É. mesmo momento. E eu tive também um grupo de amigos muito antigos, assim, que desde o tempo do ensino médio, que eu também contei para eles nesse mesmo dia, assim, logo, assim, né? Aí eu mandei uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp, assim, ó, só para nem era do WhatsApp, eu acho que era do Messenger na época. Eu falei assim, ó, só para dizer para vocês que eu positivei para HIV. E é isso. Aí eu desliguei meu celular. Porque eu sou desses. Aí ficou Mas e todo aí, mundo te apavorado. ligaram? Deixaram Todo você mundo, respirar ou não? todo mundo apavorado, né? Porque eu, não, eu precisava falar, mas eu não queria escutar, entendeu? Eu não queria falar mais nada que isso, entendeu? Eu precisava só dizer, assim. E aí depois, claro, mais tarde eu liguei meu celular de novo, depois que eu conversei com a minha família, eu tive que trabalhar ainda aquele dia. E aí, lá na academia, 3 aulas de bike indoor, gritando a mil, dei aula de xadrez numa escola, que eu dava aula de xadrez também na época. E aí, 3 aulas, 4 aulas, uma atrás da outra. E voltei para casa, e depois conversei mais um pouco com a minha família. Bom, aí comecei a me informar, né? Porque não tem muito o que fazer além de se informar nesse momento. Na época não tinha tanto youtuber como tem hoje, não tem tanto tinha influenciador como tem hoje. Porque hoje, se tu digitar HIV no YouTube, vai aparecer um monte de gente, né? Um monte, tem muita gente boa hoje, sabe? E na minha época não eram tantos, assim, eram poucos, e com pouco material ainda, né? Eu comecei o canal, eu mesmo comecei meu canal em 2016, né? Eu já tinha ele, mas comecei a falar sobre essas questões em 2016. E eu descobri em 2013 a minha sorologia. Então, demorou 3 anos até o meu canal aparecer, por exemplo. Mas já tinha canais, né? Mas era tudo muito, muito discreto. O pessoal começou a aparecer mesmo ali em 2015, 2016, assim, várias pessoas mesmo. Agora, hoje, não. Tem o site do NAIDS, que é bem forte. Tem o site da RNP, a página da RNP no Facebook, no Instagram. Tem várias pessoas vivendo com HIV, influenciadores de tudo que é lugar do país agora, né? No Instagram, então bomba. Então, tem como ter informação, acolhimento. Hoje em dia, em questão disso, está um pouco mais tranquilo. Léo, tem uma pergunta aqui do Renan, que é o nosso capitão do futebol, do Bus. Ele falou assim: Léo, você já sofreu preconceito por causa da sua sorologia? Se sofreu, como você agiu? Aí essa parte do agiu, Léo, é o Léo quando descobriu e o Léo hoje é influenciador, vamos dizer assim. Aham. Então, pá, teve várias situações, né? Primeiro teve algumas situações de alguns amigos, né? Que quando eu contei se afastaram, né? Não foi aquele preconceito em palavras, mas se afastaram, né? Nunca mais nem perguntaram como é que eu tava, como é que tava indo. E aí a gente começa meio que separar, né? As pessoas. Você começa a ver assim, bom, agora eu vou ver quem que tava comigo realmente, né? No momento que me surgiu um problema sério, digamos assim, na época, né? Quem que realmente tá por mim. Mas já teve algumas situações, por exemplo, de um cara, por exemplo, dizer que só transaria comigo se eu pagasse para ele, porque eu estaria expondo ele, né, ao HIV. Isso já estava até indetectável, né? Mas é aquilo que eu falo, é falta de informação, né? E o pior de tudo é que quando tu vive numa cidade pequena do interior, como Uruguaiana, assim, que é muito pequena, em qualquer outra cidade do interior, daqui a pouco tu começa a te moldar essas coisas. Por quê? O que que acontece? Daqui a pouco tu tá, tipo, há 4, 5 meses, depois que a minha sorologia começou a ficar exposta, sem ficar com ninguém. E aí uma única pessoa que aparece diz assim, ah, eu fico, mas se tu me pagar. No início isso parece super agressivo, sabe? Só que daí, daqui a pouco, quando tu vê, tu tá fazendo. E tu vai indo, né? E isso vai meio que te modificando um pouco, sabe? Porque isso afeta diretamente na tua autoestima, em como tu te enxerga, né? Em como tu tá te relacionando com o teu HIV, né? E tu começa a ver ele meio como um empecilho daqui a pouco. E teve várias pessoas que eu me relacionei, que comecei a ficar, como eu falei antes, né? Que falaram não, né? Teve uma situação também de um menino que eu fiquei e a gente não transou, a gente só se beijou. E ele ficou sabendo, né, da minha sorologia antes de eu falar pública, né?
porque um cara contou pra ele, enfim, que um cara que eu tinha confiado contou pra ele, que isso é crime, agora a gente já sabe, né? Na época nem eu sabia disso. E, e ele saiu contando pra um monte de gente, sim, né? Nossa, que ele tava apavorado, porque eu não contei pra ele que eu vivia com HIV e que eu podia ter passado alguma coisa pra ele, que ele ia se matar se tivesse alguma coisa. Aí um dia que a gente. Aí ele veio me perguntar o porquê que eu não tinha falado nada pra ele. Eu falei, cara, a gente se beijou só. Falei, tipo assim, que tá fazendo tismo por causa disso, né? E ele, mas vai saber, eu não sei. Eu falei, não sabe, então te informa, né? Que eu tô te dizendo, não tem problema de beijar, entendeu? Eu não te falei porque eu não sou obrigado. Ele disse, não, porque tu foi de má fé e tal, blá blá blá. Isso até hoje, eu escuto essa história desse cara que fala para as pessoas, que falou, né, anos atrás, que eu estaria passando para geral HIV, quando na verdade o que eu fiz foi beijar ele só. Que Nem horror. transar, a gente transou. E aconteceu uma vez que eu ia substituir uma colega minha de hidroginástica numa academia aqui da cidade. Teve algumas alunas que não quiseram fazer aula de hidroginástica. Eu já tinha minha sorologia exposta, né? E elas não quiseram, porque elas falaram que elas tinham medo e tal. E às vezes acontece, né? Esse tipo de coisa. Isso foi tudo muito no início, quando eu estava começando a abrir, sabe? Eu pensei, olha, vai ser assim. Hoje eu já estou muito mais engajado com o movimento social e tal. Hoje talvez eu tivesse uma postura diferente. Todas essas situações. Todas. Ah, com certeza, né? Ah, Léo, eu tenho uma pergunta aqui. Você acha que hoje em dia, mesmo com tantas informações, o preconceito conseguiu diminuir? não. Eu acho que assim, ó, eu acho que o preconceito ele começa a diminuir no momento que tem uma pessoa muito próxima das pessoas vivendo com HIV. Aí as pessoas começam a conviver com o vírus, porque senão é uma coisa que não interessa muito para as pessoas. Por exemplo, eu acabei virando aqui uma pessoa transformadora dentro da minha família. Com certeza eles já têm muita informação sobre HIV, mas se eu não tivesse positivado, talvez eles nunca chegassem a ter eles essas informações. E assim com muitos amigos meus, sabe? Então, por exemplo, muito provável tem um amigo meu, teve um amigo meu que começou a utilizar a PrEP também. Falou, Léo, eu vi teus vídeos, eu tô me sentindo mais tranquilo e tal. Assim como teve amigos meus que através dos vídeos foram fazer o exame. Assim como amigos meus falaram assim, Léo, deixa eu te contar, uma pessoa com HIV veio falar comigo. Se fosse em outro momento, eu jamais daria chance, mas ainda bem que eu vi teus vídeos. Isso aconteceu já. Então, assim, eu não tô falando, Léo, tô dizendo isso que hoje, com toda essa informação que a gente tem, a gente consegue modificar. Mas eu acho que a gente modifica ainda muito pouco. Porque a gente modifica sempre aquelas pessoas que o HIV está muito perto. Seja porque estão convivendo com HIV ou porque começa a fazer parte da vida delas efetivamente como uma pessoa vivendo com HIV. Então, o ideal seria que essa transformação alcançasse mais pessoas, que as informações chegassem a mais pessoas, porque informação também é prevenção, né? Com Né? certeza. Então, essas questões eu acho que deveriam ser muito mais amplamente divulgadas pelo Ministério da Saúde. Eu acho que deveria, sabe, pelas mídias, assim, que tem poder de massa, assim, sabe? Eu acho que deveria se falar muito mais sobre a questão da PrEP, da PEP, da prevenção combinada, da indetectabilidade. Isso ajudaria muito na questão do estigma. O Caco Olho disse uma coisa aqui super interessante. Ele falou assim que as gays são expert em ficar rastreando e fazendo seus julgamentos em cima de quem vive com HIV. Mas fazer exame quase ninguém quer fazer. E não é só o julgamento em relação ao pessoal que vive com HIV também, não. Todo aquele que vive fora do padrão, né? Exato. As gays amam fazer isso, eu que o diga, né? Mas deixemos pra lá, né, Brasil? Não vamos polemizar. Léo, a última pergunta. Onde que é possível encontrar outras pessoas com HIV para conversar sobre o assunto? Se sentir mais acolhido e mais informado, já que o preconceito ainda é muito grande. Então, no Brasil a gente tem várias redes, né, de acolhimento e de militância, de ativismo. Tem a RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas com HIV. Quase toda cidade tem também uma RNP, quase todo estado tem uma RNP. Então é bem fácil de procurar, tem no Facebook, o Facebook oficial, no Instagram, RNP+. Aí tem normalmente RNP+, RS, RNP+,
SP, RNP mais Brasil, que é nível Brasil. Tem no Facebook um grupo que se chama Rede Mundial, que é Rede Mundial de Pessoas Vivendo com HIV, que foi criado inclusive por um outro youtuber, que é o João Geraldo, que é um dos primeiros que começaram a falar na rede sobre HIV, que ele tem um canal no YouTube que se chama Super Indetectável, que inclusive eu super recomendo também, né? Que ele é um cara que tem um conteúdo muito bom, ele é meu amigo, assim, eu dou muito com ele, e vale a pena conferir o trabalho dele. E ele criou essa rede nacional, rede mundial, né, que é dentro do Facebook. Tem vários grupos no Facebook, assim, né, eu não vou desmerecer outros, assim, mas no momento que a pessoa entra no rede mundial, ele meio que tu acaba te direcionando para outros automaticamente, mas ali normalmente é onde tem toda a informação, a maioria dos ativistas estão ali dentro, e não só ativistas, várias pessoas que estão descobrindo sorologia estão indo ali, só entra para ali com um convite. Então, se alguém tiver interesse, me procura depois, sabe? Que a gente conversa, me chama no Instagram ali nas mensagens que a gente conversa, aí eu faço uma indicação por convite, né? Não é tudo muito sigiloso, né? Não é qualquer pessoa que entra, não é só entrar no grupo. Então a gente mantém isso, as pessoas têm muito ali para aprender, né? Compartilhar, né, suas vivências, mas também aprender com as pessoas que já estão ali faz mais tempo. E fora isso, tem vários youtubers, eu particularmente eu não tenho, né, porque eu não dou conta, mas tem vários youtubers que têm grupos WhatsApp, né, com seus seguidores, que eles conversam entre eles, assim. Então, mas assim, de questão que está sempre questões atualizadas, assim e tal, eu diria que a RNP, né, a RNP direciona para todos os outros, assim, sabe, os grupos. Tem depois os movimentos específicos dos jovens, tem só de mulheres, tem das pessoas transexuais também, mas a RNP, normalmente, todo mundo que está nesses grupos que têm demandas diferentes, todos normalmente estão na RNP também. Então, ali se consegue conhecer muita gente para conversar. Volta e meia. Esse ano não teve, por causa dessa questão da pandemia, mas normalmente tem encontros, sabe, que as pessoas, né, vão lá e confraternizam, trocam experiências, tem dinâmicas, oficinas. Eu participei de uma já aqui em Porto Alegre, mas aí é do Grupo Pela Vida, né, que organizou também. Tem vários grupos, tem o GIVE, né, que é Grupo de Incentivo à Vida, que também tem a página no Facebook. Depois me chamem aí em off que eu vou passando todos os grupos, senão eu vou esquecer de algum aqui, o pessoal vai ficar chateado comigo. Léo, então aproveitando esse momento, antes da gente encerrar, deixa todos os seus contatos aí para o pessoal entrar em contato com você, para tirar qualquer dúvida, o seu canal também, o seu IG. Fala aí, faz um compilado aí para nós. Tá. O meu Instagram é Léo Sesimbra. A minha página no Facebook é Léo Sesimbra HIV, né? Mas se colocar Léo Sesimbra vai aparecer ela ali. E o meu canal no YouTube é Léo Sesimbra também, é tudo Léo Sesimbra. Twitter, Léo Sesimbra, então vai ficar já fácil, vai ficar mais fácil. Antes a minha página tinha outro nome, eu troquei e deixei tudo Léo Sesimbra já para padronizar, que a pessoa procura uma coisa e já acha todas. Quem quiser ler o meu livro, ele tem disponível na Amazon pelo Kindle, né, gratuito, quem tem o Kindle Sem Limites. Aí ele se chama HIV, AIDS, Confissões de um Soro Positivo. Quem tem o aplicativo de leitura, aquele Wattpad, ele tem disponível gratuito também lá. E é isso. Léo, muito, muito, muito obrigado por ter nos ensinado, por ter nos dado essa aula maravilhosa. Obrigado mesmo, acho que foi muito esclarecedor, principalmente para mim, né, que antes de tudo, você percebeu que eu tinha o preconceito em mim, o medo de perder, com vontade de me matar caso eu pegasse. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite também e por ter nos ensinado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu sempre falo que a gente tem que falar sobre HIV em todo momento, todos os espaços possíveis. Eu gostei muito desse convite, primeiro porque eu sou educador físico, né? Eu achei super interessante, assim, né, a gente falar com outras pessoas também ligadas ao esporte. Enquanto uma pessoa LGBT, né, eu acho que isso que vocês fazem é maravilhoso, né? Vocês se unirem, treinar, porque isso é uma coisa que normalmente na época, principalmente da escola, nos é um pouco negado, né? Eu fui descobrir minha paixão pelo esporte muito tempo depois que eu saí do colégio, porque era
jamais imaginaria que um dia eu fosse fazer educação física, e eu sou apaixonado por isso. E então eu fico muito feliz de ver vocês fazendo esse trabalho que vocês fazem, acompanho, e muito feliz pelo convite. Muito obrigado mesmo. Toda vez que precisarem de mim, é só me convidar, eu estou disposto a gente conversar sobre esses temas, inclusive sobre questões de educação física também, escolar, se precisar. A gente está aí sempre, o que precisar. Quem sabe em Obrigado. dezembro a gente não conversa de novo, né? Obrigado, Léo. Eu que agradeço. Até mais. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado. Esse vídeo vai ficar disponível no BoostTube, nosso canal no YouTube, e também no IGTV aqui no Instagram. A gente encerra por aqui a nossa live. Muito obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado. Não esqueça de seguir o Léo, tá? @Léo Cezimbra, e tira qualquer dúvida com ele em relação ao assunto, tá bom? Um beijo, obrigado, boa noite, tchau!